Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre ata eletrônica. Nós iremos utilizar um documento que foi confeccionado pela Confederação de Mocidades, que é o nosso Manual de Atas Eletrônicas. Ele foi criado porque no nosso manual não tem nenhum ponto que diz sobre as atas eletrônicas, algo que foi colocado no nosso último Congresso Nacional e foi aprovado. Então, no nosso manual só tem sobre ata manuscrita. E o objetivo desse documento é instruir os secretários quanto à confecção das atas, utilizando-se de um meio eletrônico. Então, o bom é que você pode fazer tanto no computador ou até mesmo no celular, dá para ser feita essa ata. Eu separei aqui um documento, uma ata já pronta, mas primeiro nós vamos falar sobre o layout das nossas atas. Então, o tamanho da folha, o recomendado é A4, mas você pode usar também a ofício. Apenas lembrando que não se pode ter dois tipos de tamanho de folha nas atas, no livro, né? Então, se você escolheu a A4, vai A4 até o final. Ou ofício, a mesma coisa. A cor do papel, ela é recomendada a ser branca, porque ela possibilita um maior contraste entre o papel e o texto, facilitando muito na leitura. Quanto às margens do nosso documento, vamos ver aqui. As margens elas devem ser de 3 centímetros de cada lado da folha. A orientação você pode fazer tanto no retrato quanto na paisagem. Quanto à formatação do parágrafo, ele deve ser iniciado com deslocamento zero da margem. E ele tem que ficar de forma justificada. Tá? Aqui no caso, no meu já está justificado, mas você pode usar também os atalhos, né? Aqui Ctrl T para selecionar todo o texto e o Ctrl J. Então ele vai sair um pouquinho da configuração. Ctrl J, né? Ctrl J para justificar. O texto ele deve ser composto por apenas uma coluna. Ele tem que iniciar na primeira linha de cada página e ele também tem que ser composto por apenas um parágrafo. E depois que você digitou certinho a ata, você imprime ela e já assina, O secretário já deve assinar a ata e passar para o presidente assinar também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a redação da ata. Eu preparei mais um documento aqui, que já tem a ata como que ela era antes, pelo nosso manual, Então aqui nós temos a ata de número 1, aos 30 dias do mês de novembro de 2015, às 19 horas e 40 minutos. Então tinha todo um esquema que você sempre tinha que estar colocando toda a ata igual, tá? Agora, com essa nova formatação, para a ata eletrônica, houveram algumas mudanças e melhorias também. Então essa é a antiga redação da ata de acordo com o manual com as atas manuscritas, Então agora nós vamos para o outro documento, onde aqui nós temos já a nova redação para a ata eletrônica. Aqui eu coloquei, vocês podem ver aqui onde está normal e aqui em alguns pontos estão em negrito, ok? Agora nessa ata, é que você pode manter o mesmo padrão e só ir mudando as datas e informações de acordo com as reuniões, Então, por exemplo, aqui, ata número, você pode deixar normal e sempre apenas mudar a numeração dessa ata. Então, você pode alterar também o local, assim como a pauta e tudo aquilo que foi decidido nessa reunião. Na hora de citar o nome de alguém também na ata, a primeira vez que ele aparece, tem que ser colocado o nome completo dessa pessoa. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui, olha, vamos usar esse exemplo do André. Aqui a primeira vez que ele apareceu na ata foi como tesoureiro André Luiz dos Santos Damasceno. Quando for lá para o final, que ele foi citado novamente na oração, olha, oração realizadas pelo tesoureiro André Luiz, ou apenas André. Então a gente coloca a segunda vez ou apenas o nome ou o nome único, Então se tivesse outros Andrés nessa reunião, poderia colocar o primeiro nome e o último,
algum nome que deixasse único para aquela pessoa. Eu vou dar uma sugestão para vocês também e vou mandar o arquivo junto com esse vídeo, que era o que eu fazia antes quando eu era secretária e algumas reuniões da confederação quando eu estou como secretária, que é esse arquivo aqui. Isso é mais para uma marcação individual sua, você pode colocar a data, horário de início, horário que terminou essa reunião, quem eram os presentes, se porventura alguém faltou, coloca os ausentes também, a oração do início, a leitura bíblica que foi realizada pelo presidente ou por quem está presidindo essa reunião, a oração de término, e você coloca a pauta e os assuntos que foram discutidos nessa reunião. Sobre fazer esse rascunho, nós também temos que pensar que as atas elas são lidas e aprovadas apenas na próxima reunião. Então você não tem que ficar fazendo essa ata durante a reunião. Você pode apenas fazer este rascunho e depois que terminar você monta a ata e na próxima reunião ela vai para a aprovação. Voltando para a redação da ata, nós temos a finalização dela, que é quando não há nenhum outro assunto a ser tratado naquela reunião, nós encerramos dessa maneira. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se, aí coloca-se o horário de encerramento, com orações ou oração, depende de quem está presidindo o que ele pede. E aqui no horário, não há necessidade de se colocar às 22 horas e 11 minutos. Arredonda, pode-se arredondar o horário de término, né? Então coloca-se aqui primeiro ou primeira, né, secretária de atas, normalmente quem faz, ou a segunda secretária, ou então um secretário que é chamado de secretário ad hoc. Esse secretário ad hoc é quando nem o primeiro nem o segundo secretário de atas estão presentes. Então, se deu quórum pelo número da executiva, você pode colocar um secretário ad hoc nesse caso. Voltando agora para o nosso manual de ata eletrônica, aqui nós fizemos essa parte aqui, o término da ata. Então, depois disso, ainda tem alguns itens, ok? Alguns itens eu já falei durante o vídeo, então nós apenas vamos passar por eles. Você pode estar fazendo essa leitura depois, e caso você tenha quaisquer dúvidas, você pode me procurar, pode mandar um e-mail que eu respondo. Depois eu vou deixar meu e-mail para vocês. Aqui nós temos as abreviaturas, resumo, anotação, observações e as notas de rodapé. É uma parte que pode-se ter na ata, mas não é necessário. Nós temos divisão por assuntos. Aqui a numeração das páginas é bem fácil. Então, vocês vão ter que fazer essas atas uma depois da outra no mesmo arquivo, para ficar com a numeração das páginas, né? Então você vem em inserir, aqui já vai ter rodapé, o cabeçalho, né? E o número da página. Então o número da página, ele tem que ser apenas com negrito, e ela tem que ficar no canto superior ou inferior direito de cada página. Ela tem que ser feita no mesmo tamanho da fonte e os termos de abertura e encerramento não serão numerados. Então, esse sim você pode fazer em outro arquivo. As assinaturas nós já falamos. Aqui nós vamos ter o termo de abertura e o termo de encerramento. No manual em si, não diz sobre o termo de abertura e de encerramento que tem que ser feito pelo mesmo presidente. Antes nós tínhamos um livro só, então aquele que abria também já fechava o livro. Mas agora, como são atas eletrônicas, então pode ser feito o termo de abertura pelo presidente atual, ok? E quando for fazer o termo de encerramento, o presidente daquele ano que daí vai encerrar esse livro, certo?
Aqui nós colocamos que são 50 folhas. Então, depois de 50 folhas, sem contar o termo de abertura, faço o termo de encerramento e assim acaba esse livro. E depois abre-se outro livro de atas. Aí aqui nós temos o termo de aprovação, né? Isso já é no Congresso Regional e Nacional. Agora, em relação ao armazenamento das atas, aqui já vai estar falando que elas precisam ser armazenadas em pastas catálogo preta, sendo cada página em plástico transparente. Ao completar um total de 50 páginas, fica encerrado o livro de atas, certo? É isso que a gente falou um pouquinho antes. Na capa dessa pasta deverá ser confeccionada essa etiqueta. Aqui está um modelo, o que vocês podem fazer. Então, deverá conter as seguintes informações: o número deste livro, qual igreja pertence, a data de abertura e, no caso, na data de encerramento, como ainda não foi encerrado, só deixa em branco. Isso é um item muito importante. Além de se fazer essas atas e imprimi-las, nós também temos que ter um segundo arquivamento. Eu já vi outras mocidades e igrejas perderem atas por não ter esse backup. É interessante fazer esse backup, esse arquivamento no OneDrive, que é aqui onde está sendo sugerido, para que todos os membros também possam acessá-las quando desejar. Então é isso, pessoal. Esse foi então o nosso manual de ata eletrônica. Espero que tenha sido útil para vocês. E apenas lembrando que esta ferramenta não deve ser apenas para os secretários. Então vocês podem passar para os outros membros da executiva da sua mocidade, para que todos possam saber um pouquinho como se funciona a ata, saber também no caso de acontecer como no secretário ad hoc, em que nem o primeiro nem o segundo secretário de atas estão e precisa-se ter esse outro secretário. Como vai acontecer isso se as pessoas não sabem fazer ata? Então é isso, eu vou deixar aqui o meu e-mail para que você envie suas dúvidas ou quaisquer questionamentos sobre a ata. E nós da federação também estamos à disposição de vocês para qualquer assunto. É só nos procurar que nós entraremos em contato. Então, até um próximo momento. E em nome da executiva da federação, eu desejo a todos um ótimo dia e um forte abraço.